seja bem-vindo ao Palavrando. E hoje a gente vai estar respondendo a uma pergunta, uma questão bem polêmica da Bíblia Sagrada. Mais um vídeo do canal Palavrando. E nesse vídeo, como eu falei, a gente vai estar tratando de um assunto aqui delicado, respondendo a uma pergunta, um caso que é até uma polêmica aqui na Bíblia Sagrada, tem várias teorias, mas eu vou tentar elucidar aqui pelo menos uma ou duas delas, a respeito do texto que está lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Jó, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o inimigo entre eles. Então, é para dar um rápido contexto aqui do que estava acontecendo, né? Depois das tragédias iniciadas ali na vida de Jó, o texto vai dizer que os filhos de Deus se reuniram na presença de Deus e, infiltrado entre eles, o inimigo apareceu lá. E aí, se você continuar lendo o texto, vai desenrolar aquela conversa. O Senhor Deus vai dar testemunho de Jó, vai perguntar para o inimigo, né, se ele conhece alguém como ele. O inimigo vai dizer, mas ele é assim porque tu concede tudo a ele, até chegar no ponto final em que o Senhor permite que o inimigo bagunce ali com a vida de Jó. Mas a questão que eu quero tratar aqui é: será que o inimigo ele voltou ao céu e teve essa conversa com o Senhor? O texto diz assim, que foi no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, e veio também o inimigo entre eles. Então, há uma grande ala de teólogos, pastores, né, ensinadores, que pensa que realmente os anjos, eles fizeram uma reunião no céu para louvar, adorar a Deus, e ali, quando Deus se apresentou para receber aquele louvor, aquela adoração, ele foi surpreendido com a presença do inimigo, que se infiltrou ali entre os filhos de Deus, como diz o texto. Mas a pergunta que eu faço é: primeiro, no céu não entra pecado, e o inimigo, ele é o pai da mentira, então ele não poderia estar lá. Segundo, de lá ele já foi expulso. Então, sendo expulso, ele não pode voltar lá a hora que ele bem entender. Terceiro, aonde Deus não está, como ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar. Isso nos diz que não necessariamente esse encontro precisaria ser no céu. Então, esses questionamentos trazem luz a uma outra teoria. Outros teólogos, pastores, ensinadores, pensam o quê? Na tese de que esses filhos de Deus que se reuniram para se apresentar perante o Senhor eram os servos de Deus daquela época, os crentes de Deus daquela época. E aí se uniram diante de Deus para adorar a Deus, para estar na presença do Senhor, ou seja, um culto. Então, quando o texto diz, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, seria as pessoas que serviam a Deus naquela época se reunindo para adorar a Deus. E ali Deus se apresentou para receber aquela adoração, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. E aí o inimigo se infiltrou ali e desencadeou aquela conversa. Então esse encontro seria aqui mesmo, de forma terrena. Então, é só uma outra tese, uma outra teoria, e aí a gente começa a analisar para ver o que seria mais bíblico ou não, o que se encaixa melhor dentro do contexto bíblico. Mas, realmente, eu quero lembrar, essas indagações, elas são válidas. O inimigo já foi expulso de lá. Como que ele poderia entrar na hora que bem entendesse? O inimigo, ele é o pai da mentira. Se no céu é um lugar santo e puro, não entra pecado, como ele estaria lá naquele lugar? Então, a gente tem essas indagações. E o Senhor, ele é onipresente. Ele poderia estar em qualquer outro lugar que não precisasse ser o céu, aqui mesmo na terra. E esse encontro poderia ser aqui, então, num culto do qual os servos de Deus, os filhos de Deus, estavam ali se reunindo para adorar o Senhor, e o inimigo achou de aparecer naquele lugar. Então, cabe a mim e cabe a você
pegar todo esse balaio de indagações e comparar com a Bíblia Sagrada e procurar dentro do contexto a melhor interpretação. Esse é o nosso desafio. Mas é sempre bom a gente estar analisando todas as teses, todas as teorias, para chegar na melhor interpretação ou na interpretação ideal para que a gente possa aprender e crer da maneira correta. Amém? Essa foi a intenção desse vídeo, trazer para você jogar um pouco de luz sobre esse texto, mostrar para você que tem outras teorias, outras teses, outras vertentes, e cabe a nós estar sempre estudando, se aprofundando, para conseguir extrair o máximo, da melhor maneira possível, aquilo que a Bíblia Sagrada quer nos repassar. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar, se inscreve no canal Palavrando, se você ainda não é inscrito. Aproveita, ativa o sino das notificações e também dá o CCC, curte, comenta e compartilha. Se você quiser continuar estudando, palavrando.